Bom dia a todos. O meu nome é Ângelo Mondlane, sou professor de Economia Internacional. Vamos continuar com o nosso curso online sobre a operacionalização da Zona de Comércio Livre do continente africano. E nesta nossa modalidade de proporcionar aos países lusófonos uma oportunidade de reflexão conjunta. Vou introduzir e vamos trabalhar hoje no módulo 2, depois de termos visto o módulo 1, agora é o módulo 2. Este módulo é em relação ao progresso e o estado atual das negociações. Quais são os objetivos da reflexão deste módulo, não é? É importante compreender o progresso das negociações, não é? Até onde é que as negociações avançaram e para onde é que vão, não é? E, portanto, os passos seguintes. Compreender os princípios e objetivos que sustentam os acordos, ou o acordo ele próprio. Para isso, será importante refletirmos sobre os principais protocolos, fazer referência e refletir sobre os principais protocolos do acordo e o protocolo relativo à livre circulação de pessoas. Explicar o alinhamento do acordo com os princípios da Organização Mundial do Comércio. Portanto, já tínhamos feito referência que, desde que o acordo foi assinado, já há muita coisa que tem estado a acontecer. Aliás, é importante dizer que este acordo tem conhecido um ritmo bastante acelerado, não é? Normalmente, a implementação de acordos, e a nossa experiência aqui no continente africano, é muito morosa, mas este acordo encontrou bastante ímpeto, encontrou bastante entusiasmo por parte dos países membros. No entanto, claramente que há muito ainda por fazer. Entre outras coisas que temos que indicar aqui, é preciso, por exemplo, finalizar os prazos relativos à concessão de bens, os prazos dos compromissos relativamente aos serviços e a questão das regras da origem. Eu vou dizer aquilo que disse em relação a alguns aspectos no anterior módulo. Pode ser que algumas destas questões já estejam resolvidas. Eu penso que os participantes do nosso curso vão ser capazes de nos ajudar a esclarecer melhor. Ali onde não temos informação atualizada, alguns poderão nos... Continua a ser importante que o número de ratificações dos países aumente, porque apesar do acordo ter entrado em vigor, porque atingiu aquele número crítico para entrar, mas há muitos países que ainda estão por ratificar, não é? Então é importante que isso aconteça. É preciso que, acima de tudo, os compromissos que já foram alcançados, que sejam implementados efetivamente.
e, portanto, com isto tudo, é preciso completar a fase 2, a segunda fase das negociações. Queria, porque tem aqui algumas datas importantes que devemos reter. Desde 2012, agora estamos em 2021, normalmente, ou praticamente, a maior parte das cimeiras ordinárias e extraordinárias da União Africana tem acontecido, que tem permitido fazer avaliações e tomar decisões que são consideradas importantes. Portanto, é importante reter que este é um assunto que está na agenda, está praticamente na agenda, faz parte da agenda estatutária, a agenda permanente da Cimeira dos chefes de Estado e de Governo da União Africana. Esse é um aspecto importante de notar. Nós também aqui temos que começar também por olhar para aquilo que é a estrutura do nosso acordo, não é? Tem, portanto, nível 1. Portanto, este acordo, nessa estrutura de que estamos a falar, tem 3 níveis, não é? O nível 1, que é o quadro regulamentar de acordo, que define a finalidade do acordo, que define os objetivos, os princípios, etc. Isto é convencional. Número 2, o nível 2 inclui protocolos, não é, do acordo, porque um acordo é sempre implementado através de protocolos específicos em relação às diferentes áreas, não é? São realmente as componentes principais. Neste caso, essas áreas específicas incluem o comércio de bens, serviços, acordos sobre litígios, investimento, políticas de competição e direitos de propriedade intelectual. Esses são os acordos. O número 3 inclui anexos, diretrizes, listas e planos de informação detalhada sobre os protocolos. Falamos de objetivos, falamos de princípios fundadores, digamos assim, da zona do comércio livre, e nós temos, e vamos nos refrescar, digamos assim, sobre estes elementos, não é? Os objetivos gerais estão no artigo 3, falam de questões relacionadas, portanto, com a criação do mercado único de bens e serviços. Estes são os objetivos: a criação de bases para a constituição de uma união continental aduaneira, a resolução de desafios relativos à sobreposição da adesão ao acordo, e por aí, não vou enumerar todas. Depois tem os objetivos específicos, estão no artigo 4, que falam da eliminação progressiva de tarifas e de barreiras não tarifárias, liberalização do comércio de serviços, cooperação em todas as áreas afetas ao comércio, assuntos alfandegários e facilitação comercial, e outros de natureza mais específica, portanto, que estão neste quadro legal do nosso acordo. Depois tem os princípios fundamentais
que tem a ver, portanto, com que este acordo está orientado para os países membros, que tem a ver com questões, por exemplo, de geometria variável, flexibilidade e tratamento diferenciado. Geometria variável é importante justamente porque os países partem de plataformas de desenvolvimento diferenciados e, portanto, é importante criar um quadro, uma situação que permite que, de alguma forma, aqueles que estão mais avançados, por exemplo, não ficam parados à espera, não é? Dentro de alguma flexibilidade, eles avançam, têm que avançar. Os que estão relativamente mais atrasados, esses é que terão que fazer esforço, digamos assim, com o apoio dos outros, da organização, para acelerar o passo para encontrar os outros. Questões de transparência, não é? São questões muito importantes, não é? Tem que haver, tem que se observar, por exemplo, aspectos ligados a questões da chamada nação mais favorecida, não é? Questões ligadas à reciprocidade. Tem que haver uma liberalização substancial, realmente. Uma liberalização de comércio substancial. Não pode ser liberalização e a lista dos produtos liberalizados é uma lista apenas simbólica, não é? Não pode ser assim. É importante também que os consensos sempre prevaleçam na tomada de decisões, portanto, para avançar com este projeto de zona de comércio livre. Portanto, estes são os objetivos e princípios fundadores, digamos assim, nesta estrutura que aqui apresentamos. Podemos, depois disso, entrar, portanto, para o protocolo de comércio de bens. Já tínhamos indicado que é um dos elementos principais. Ele tem, na sua estrutura, aquilo que são os seus objetivos principais. Por exemplo, o objetivo principal deste protocolo é duplicar o comércio intra-africano até 2022. É uma meta aparentemente, pelo menos, ambiciosa, mas dá um sentido de orientação naquilo que é a vontade dos países membros. Não faz mal nenhum, mas tem lá nesse protocolo. O protocolo compreende 32 artigos, tem 9 anexos, não é? Tem questões, por exemplo, uma das questões mais importantes, certamente, estamos a falar aqui do protocolo de comércio, liberalização do comércio, não é? Com um conjunto. Esta liberalização do comércio obriga e vincula os Estados-membros a eliminar progressivamente os chamados impostos sobre as importações e custos equivalentes dos países integrantes, portanto, da zona de comércio livre. Este protocolo também preconiza que haverá uma liberação de 90% das linhas tarifadas. Há aqui uma meta também no prazo de 5 anos. Isto é que é importante, não é? Tem um prazo, não é eternamente. Meta é meta porque tem um prazo
acordado. Portanto, também se prevê a manutenção de 10% nas linhas designadas como produtos sensíveis. Há sempre produtos sensíveis nestes protocolos de liberalização comercial, justamente por causa das assimetrias que os países membros estão expostos. Não é? Depois, tem a questão relacionada com as regras de origem. É uma área muito importante nestes protocolos, não é? Mas são fundamentais para assegurar que apenas os bens produzidos nos Estados-membros beneficiam das tarifas preferenciais. Portanto, tem que haver regras, tem que se implementar estas regras de origem, não é? Mas são geralmente muito complexas e muito controversas as regras de origem. Os países com uma fraca capacidade institucional, por exemplo, tendem a favorecer estabelecimento de regras simples, não é? Regras de origem simples. Mas os países que são relativamente mais desenvolvidos são aqueles que buscam mais proteção nestes. Esses países tendem sempre a querer que as regras de origem sejam mais complexas. Mas o que eu tenho que dizer aqui é que há uma grande experiência de negociação destas zonas de origem que foi sendo feita nas diferentes comunidades econômicas regionais. Portanto, essa experiência é de certeza que vai ajudar a facilitar o processo de estabelecimento e cumprimento e implementação de zonas de comércio livre a nível do continente. Ainda estamos no protocolo de comércio de bens. Há as barreiras não tarifárias, com todas as problemáticas que se relacionam às barreiras não tarifárias. São questões muito complexas, mas, mais uma vez, existem portanto, o que está estipulado neste capítulo das barreiras não tarifárias tem como base a experiência obtida nas diferentes comunidades econômicas regionais. Mas, normalmente, as barreiras não tarifárias são muito mais difíceis de tratar do que as barreiras tarifárias. Existe um capítulo sobre facilitação do comércio. Existem 3 anexos no protocolo de comércio de bens, portanto, relativas à facilitação do comércio, que é para simplificar e que é para facilitar, de facto, o comércio, como é o título do próprio capítulo desta secção, ela própria. Há um anexo 4 que é coerente com o acordo de facilitação do comércio, tem que ser, e é, da Organização Mundial do Comércio, embora adequado, naturalmente, ao comércio africano. Mas é importante que seja, é importante que se conforme com as regras da Organização Mundial do Comércio. Temos o capítulo sobre soluções comerciais, que define as circunstâncias da adoção de soluções comerciais. Faz parte, portanto, dos nossos instrumentos
neste protocolo. Depois vem o protocolo de comércio de serviços. É bastante importante e sabe-se, portanto, que o comércio de serviços no continente africano ainda é bastante reduzido. Portanto, será muito importante que este protocolo possa ser um instrumento que vai facilitar e vai dinamizar, digamos, este crescimento do comércio de serviços a nível do continente. Existem várias barreiras que têm que ser tomadas em conta, e as barreiras existentes e persistentes no continente relativos ao comércio de serviço que restringem o acesso aos mercados nacionais de serviços têm que ser tomados em conta e tem que ser negociada a sua eliminação. Este protocolo promove a competitividade dos serviços africanos através de liberalização do comércio de serviços. E visa claramente a criação de um mercado único e liberalizado para o comércio de serviços através de um quadro regulamentar para essa liberalização, através de liberalização, através de um quadro regulamentar de regras comuns entre os países africanos. Este protocolo também é coerente com o espírito da OMC, Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços. Depois, tem um protocolo sobre acordos de litígios, porque os litígios precisam de ter procedimentos, portanto, de como eles são dirimidos. Então, o acordo da Zona de Comércio Livre do continente africano prevê um mecanismo de acordos de litígio que está estabelecido no seu artigo 20. Assegura a transparência, a imparcialidade, assegura a previsibilidade dos processos de acordos, desses processos de acordos de litígio. Prevê a criação de um órgão de resolução de litígios. É sempre importante nestas circunstâncias. Protocolo, ainda não é isto? Segue-se o protocolo sobre a livre circulação de pessoas. Já tínhamos feito alguma relação, alguma referência a este protocolo, não é? É um protocolo bastante importante, um protocolo bastante que é político, econômico e social, não é? O debate sobre, portanto, aqui entram aspectos como o debate sobre a circulação livre das pessoas, que é um assunto que já está na mesa da União Africana há muitos anos. Este protocolo deve permitir, por exemplo, a realocação de pessoal qualificado a nível regional, aumento de turismo e de crescimento. Portanto, há uma certa priorização na forma como a livre circulação das pessoas vai acontecer. Não é um processo automático. Mas não pode haver dúvida que o sucesso, não é, na promoção de uma integração econômica no continente também depende muito da circulação livre das pessoas. Há
a nível de algumas comunidades econômicas regionais, já há um grande nível de circulação livre das pessoas. Em alguns casos existem até passaportes. A comunidade da África Oriental, por exemplo, a ECOWAS, são as comunidades que lideram no tocante a essa circulação livre das pessoas. A Comércio e a SADC têm sido menos bem-sucedidas nesta área, mas estão a trabalhar também neste setor. O protocolo da livre circulação das pessoas e direitos de residência e de estabelecimento foi adotado em 2018 pelos Estados-membros, em paralelo e, isto é, de forma separada, com acordo, portanto, não está dentro do acordo, está independente, né? Pretende-se que este protocolo vá apoiar e facilitar, digamos assim, o processo de estabelecimento e operacionalização da zona de comércio livre. É um protocolo que contém princípios fundamentais, como não discriminação de nacionais de outros Estados-membros que entrem nos países de outros, não é? O reconhecimento mútuo, não é? De questões como qualificações, não é? Preconiza-se o estabelecimento de um quadro de qualificações, não é? É algo importante. Temos também a questão do alinhamento com a Organização Mundial do Comércio. A maior parte, se não todos, os membros da União Africana são membros da Organização Mundial do Comércio. Aliás, são 44, falamos aqui, para sermos mais precisos, 44 países africanos membros da OMS podem implementar esta zona livre de comércio paralelamente aos compromissos que eles têm com a Organização Mundial da Saúde. Porque todas essas problemáticas de liberalização do comércio, como sabemos, liberalização do comércio, eliminação de tarifas, comércio de serviços, etc., são processos que também estão em curso na Organização Mundial do Comércio. E, portanto, é importante que haja disposições no quadro do acordo ou no quadro legal da zona de comércio livre que asseguram que essa coordenação tenha lugar, não é? As disposições institucionais da zona de comércio livre, é o que estamos a dizer, tem que encontrar uma correspondência nas disposições da Organização Mundial do Comércio. Em teoria, acordos preferenciais de comércio, como a Zona de Comércio Livre Africana, contradizem os princípios da nação mais favorecida e os princípios de tratamento nacional da OMS. Em teoria, por que é que isto acontece? Justamente porque eles estabelecem preferências aos seus parceiros regionais e discriminam. Isso é a teoria de uma zona de comércio livre, uma zona regional de comércio livre. Portanto, então, mas
a Organização Mundial do Comércio também prevê e autoriza, digamos, o estabelecimento de acordos preferenciais de comércio. Não é? Portanto, essa contradição que estamos a referir aqui, que em teoria existe, não invalida, não inviabiliza o projeto da Zona de Comércio Livre do Continente Africano, porque existe uma certa flexibilidade nas regras da Organização Mundial do Comércio que permitem, portanto, que este tipo de projeto possam avançar sem criar contradições antagônicas, digamos assim, com a Organização Mundial do Comércio. Este é o conteúdo do nosso módulo 2, e por hoje, em relação a este módulo, vamos ficar aqui, vamos completá-lo realizando exercícios e fazendo referências mais específicas, mais concretas em relação aos nossos países, em particular em relação aos países lusófonos, que são a nossa plataforma de reflexão neste curso online que estamos a realizar. Muito obrigado.